Irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum. Jesus que continua a falar sobre o pão da vida. Nós estamos no capítulo 6 de São João, que nós ouvimos ser antes da Páscoa dos judeus, ou seja, então é um ano antes da instituição da Eucaristia. Na outra Páscoa, Jesus irá instituir a Eucaristia, mas ele já vai preparando os discípulos e os apóstolos para aquilo que ele vai realizar lá na última ceia. O pão que eu darei, sempre a linguagem no futuro, para que eles já vão entendendo quando tudo acontecer. Nós começamos esta conversa quando Jesus multiplicou aqueles 5 pães e os 2 peixes para aquela grande multidão. Depois, na semana passada, Jesus repreendeu-os porque eles estavam buscando sinais simplesmente para alimento do corpo, para uma vida mais tranquila, tendo alguém que transforma a água em vinho e com 5 pães alimenta a multidão, o que mais que a gente vai querer? É o Deus que todo mundo quer, né? Mas Jesus diz, não, vocês precisam entender os sinais. E agora, nosso Senhor se auto dá a conhecer, eu sou o pão da vida. Eu sou. Isso criou uma confusão, os judeus começaram a questionar, eles não conseguiam acreditar, começaram a murmurar contra essas palavras de Jesus, mas Jesus não está nem aí para aqueles que murmuram e continua a falar sobre o assunto. E é sobre isso que nós queremos considerar hoje, queridos filhos, o pão da vida, que é dado para a vida do mundo. Ele contém a vida que nós precisamos, e nós precisamos criar necessidade da vida que Ele tem a nos oferecer. Compreender a riqueza e a grandeza de podermos nos alimentar do próprio Deus. Do próprio Deus. E assim como o corpo, ele tem necessidade do alimento, a alma também tem. Essa semana no grupo de oração, a doutora Filó falava de 3 fomes: a fome do corpo, a fome da alma e a fome da inteligência. A fome do corpo que você mata com alimento, a fome da alma que você mata com Jesus Cristo na Eucaristia, e a fome da sua inteligência que você mata se alimentando de coisas boas, psicologicamente. Assim como o corpo ele sente necessidade do alimento, nós precisamos também sentir fome de Deus, desejá-lo, queremos, e saber que a vida que nós vamos perdendo dia a dia, porque nós já sabemos isso pela biologia, que a partir do momento em que nós nascemos, nós começamos a morrer. E esta vida que nós vamos perdendo, a presença de Deus vai nos devolvendo. Porque eu não sei se você já consegue entender isso, mas eu e você não fomos feitos para um período de tempo. Nós somos feitos para a eternidade. Esse período de tempo que nós vivemos aqui, seja quem vive muitos anos, seja quem vive alguns anos, alguns vivem apenas alguns dias. Isso é absolutamente nada perto de tudo aquilo pelo qual nós fomos criados. Deus nos fez para a eternidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus não nos fez para ficarmos neste mundo. Nós somos do céu viemos e para o céu nós vamos voltar. Mas para podermos voltar, para podermos adquirir esta vida eterna, nós então precisamos nos alimentar
daquele que desceu do céu para a vida do mundo, pois quem comer deste pão viverá eternamente. Queridos, todas as vezes que nós comungamos, nós recebemos a eternidade dentro de nós. Nós vamos nos tornando eternos cada vez que nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade do Filho de Deus. E por isso nós precisamos compreender a importância da missa, a importância deste encontro para aqueles que vêm em missa de domingo e para aqueles que podem vir em mais missas durante a semana. Por exemplo, agora nós vamos começar a Quaresma de São Miguel, né? Seria uma boa intenção ir à missa todo dia. Seria uma boa intenção. Se tem oportunidade, se tem, seria uma boa intenção para a Quaresma de São Miguel. Mas se não, aqueles que vêm à missa de domingo, qual a importância que nós damos para esse encontro? O profeta Elias, na primeira leitura, Elias entrou o deserto adentro, caminhando o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero, pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Elias tinha sido enviado por Deus para profetizar contra Baal, o deus dos pagãos, que havia sido introduzido no reino de Acabe pela princesa Jezabel. Jezabel ficou furiosa e mandou perseguir Elias. Elias começou a fugir no deserto, e aí entra a leitura que nós ouvimos. Cansado, fatigado, sem mais coragem, sem força para nada, pede a morte. Pede a morte. Talvez a gente não chegue a usar essas palavras, não? Mas tem muita gente que desanima a ponto de dizer: eu não queria viver mais. Eu sei que hoje é dia dos pais, mas aqui eu vou falar uma frase que geralmente é mais comum pelas mães, né? Vocês vão ver o dia que eu sumi. Vocês vão ver o dia que eu sumi. Quase toda mãe fala. Que não falou, se preocupe que um dia ela vai falar. Mas o cansaço, a fadiga, as coisas do dia a dia, elas vão trazendo muitas vezes esse desespero. Elias, o profeta, queria a morte. Deitou-se no chão, adormeceu à sombra da árvore. De repente veio um anjo e trouxe-lhe pão. Pediu que o comesse, ele comeu, dormiu de novo. O anjo o acordou e disse: come, levanta e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. E com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aqui está a grande prefiguração da Eucaristia. Por isso é que nós vimos aqui toda semana, porque é com a força deste alimento que nós caminhamos todos os dias da nossa vida. Os cansaços que vivemos, as frustrações que enfrentamos, e quantas são acumuladas ao longo de uma semana? Quantas? Quanta coisa você enfrenta, quanta coisa na sua casa, né, na sua família, no seu trabalho, quantas coisas você acompanha por rede social, quanta coisa você acompanha. Se nós formos pegar o noticiário desde domingo passado até ontem, quanta coisa nós vimos acontecer no mundo nesta semana. E tudo isso vai nos tirando a paz, isso vai nos tirando o sossego, e vai nos tirando também a esperança, e vai deixando-nos desanimados. E aí vem a missa de domingo, aonde nós trazemos toda a frustração de uma semana que passou, mas é da onde nós recebemos também toda a força para enfrentarmos a semana que estamos iniciando. É aqui, é recebendo aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo.
Ele dá vida. Jesus vai entrando em nós, vai nos transformando de tal forma que tudo aquilo que em nós vai se tornando morte, Ele já vai ressuscitando. Os sonhos, as esperanças, os projetos, os bons afetos, as virtudes, tudo isso vai sendo transformado dentro de nós. Mas pelo quê? Pela presença dEle. São Paulo, na segunda leitura, diz assim: não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Que dia é o dia da libertação? O dia da nossa morte. O dia em que nós seremos libertos deste corpo. Deus nos marcou com o selo para o dia da libertação. E aí diz ele: toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Mas padre, como é que nós vamos tirar tudo isso? Colocando Jesus dentro de nós. À medida em que Ele vai entrando, tudo isso vai saindo. À medida em que nós vamos colocando mais da presença de Deus na nossa vida, quanto mais nós vamos nos alimentando dEle, tudo aquilo que é mal vai nos deixando. Por quê? Porque Jesus e aquilo que é mal não entram no mesmo lugar, eles não ficam. Eles não ficam, é como água e óleo. E à medida em que nós vamos colocando, nos alimentando da vida de Deus, desta vida que é eterna, todas as outras coisas, elas vão nos deixando. Por isso a necessidade de valorizarmos e valorizarmos muito a missa. Não é simplesmente vir aqui para cumprir preceito. Ai meu Deus, tenho que ir na missa. Ai, perdi a hora, não consegui ir cedo, agora tenho que ir de noite. Mas espera aí. Com que amor você vem? E quando nós pensamos dessa maneira, é justamente porque ainda não entendemos o que estamos fazendo aqui. É porque não entendemos o que de fato nós estamos recebendo aqui. É uma transfusão de vida. Ou melhor, não é nem uma transfusão, é uma troca mesmo. Jesus pega a nossa vida esbagaçada da semana que passou e nos dá uma vida nova para a semana que vai começar. É isso que acontece em cada missa. Mesmo você não conseguindo acreditar, é isso que Ele faz com você. É isso que Ele realiza em você. Mas se nós aprendermos, irmos nos interessando mais, nós vamos colhendo muito mais frutos. Vamos aprendendo a amar mais. De repente nós já não estamos mais aqui por obrigação, mas já é por necessidade. Não consigo ficar sem, padre. Não consigo. Vai aprendendo a amar a missa. São José Maria diz: se você diz que a missa é longa, é porque o seu amor é curto. Não é a missa que é longa, é o seu amor que é curto. Porque quando nós aprendemos o que de fato acontece aqui, então nós criamos uma necessidade por tudo aquilo que aqui vivemos. Queridos filhos, olhemos com mais carinho para esta passagem da primeira leitura do livro dos Reis e entendamos que, assim como o profeta Elias, nós estamos neste deserto do mundo fugindo de muita coisa. Tem muita coisa vindo atrás de nós querendo nos destruir. Tem muitas coisas andando atrás de nós querendo nos devorar. Assim como Jezabel e os profetas de Baal queriam destruir o profeta Elias, as coisas deste mundo estão querendo nos destruir. Quer destruir a nossa fé, quer destruir a nossa família, quer destruir a nossa religião. Mas como é que nós vamos vencer isso? Como é que nós vamos conseguir passar por isso? Levanta e come, porque tens um caminho longo pela frente. É recebendo daquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. É se alimentando de Deus
que nos dá força para enfrentar. Por isso, nesta Santa Missa de hoje, nós queremos pedir ao Senhor: alimenta-nos, revigora as nossas forças, nos dá coragem, nos dá ânimo. Tem muita coisa acontecendo aí fora, ainda temos muito o que viver. Você precisa entender isso. Talvez você chegue um pouco desanimado, um pouco desanimada, mas a palavra de Deus hoje está te dizendo: levanta e come, porque tens um caminho longo pela frente. Para não desmaiar no caminho, para não esmorecer no meio da trajetória, é necessário estar bem alimentado. E para isso, nosso Senhor se fez Eucaristia. E para isso Ele desceu do céu. E para isso Ele está aqui. E é para isso que você tem que se esforçar, buscá-lo cada vez mais. É preciso tomar cuidado com essas coisas que andam acontecendo, queridos filhos, onde as pessoas hoje em dia, elas se contentam em não comungar. Por conta de uma situação ou de outras pessoas dizem assim: ai, padre, então eu não estou comungando. Mas a pergunta é: o que você está fazendo para resolver esse problema, para voltar a comungar? Você não acostuma. A partir do momento em que você escolhe entre Jesus e o pecado, você escolhe o pecado, que virtude tem nisso? Não tem nada de bom nisso. Ou nós aprendemos a dizer não para o que nos afasta da Eucaristia, e nós precisamos aprender isso, queridos, entendam o que o padre vai dizer: busque aquilo que te leva para a fila da comunhão, e aprenda a rejeitar aquilo que deve te levar para a fila da confissão. Os casaizinhos de namorado, o seu namoro te leva para a fila da comunhão ou para a fila da confissão? O seu namoro te leva para poder receber Jesus na Eucaristia, ou te leva toda semana para o confessionário porque você não consegue ficar sem o pecado? E não é só para quem é namorado não, porque tem muita gente que nem é namorado. O seu trabalho, as coisas que você faz, te aproxima da fila da comunhão ou te tira da fila da comunhão? Porque aquilo que te tira da fila da comunhão, você precisa aprender a tirar da sua vida. Precisa aprender a tirar. Por quê? Porque esse aqui é o alimento. É o alimento que nós precisamos receber para aguentar a viagem de volta para casa. Lembra de onde nós viemos? Do céu. E lembra para onde nós estamos indo? Para o céu. E essa viagem é longa. E esse alimento que nós recebemos aqui todo domingo é o alimento que nós recebemos para poder voltar para casa. E que vai chegar um momento. São João Maria Vianney dizia isso a nós padres, e eu vou parafraseá-lo: Padre, celebra a tua missa como se fosse a primeira, a última, a única. E eu digo a vocês: comunguem como se fosse a sua primeira comunhão, como se fosse a sua última comunhão, como se fosse o viático, a última comunhão que recebemos antes da morte, a última comunhão que nos é dada antes de partirmos. Santa, não vou me lembrar agora se é Catarina de Sena ou é Teresa de Ávila, que quando o sacerdote chegou para dar a comunhão, ela olhou para o padre e disse, para Jesus, não disse para o padre: até que enfim chegou o momento de nos conhecermos, porque era a última vez que ela ia comungar nessa terra, e depois ela já ia ver Jesus no céu. Até que enfim chegou o momento de nos conhecermos. Já parou para pensar? Aquelas pessoas que o avião caiu essa semana, quando foi a última missa que eles foram, será?
Tinha um casal de ministro de Eucaristia lá dentro. A primeira, a última, a única. Mesmo que a gente esteja com a cabeça meio avoada, mesmo que esteja cansado, nós padres precisamos tomar muito cuidado com isso. Tem dia que aqui não tem acontecido, graças a Deus, não? Mas em outras situações chegava a celebrar 6 missas no domingo. 6 missas. Mas eu sempre tenho na minha mente, pode ser a última. Pode ser a última. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso celebrar de qualquer maneira. Estou arrebentado. O padre, quando vai chegar na última missa, a parte que mais nos consola da missa, sabe qual é? O Cordeiro de Deus. Quando a gente quebra a hóstia, a gente quebra o corpo de Cristo na patena e a gente olha assim, Jesus, agora nós somos iguais. Eu e o Senhor estamos quebrados. Estamos arrebentados. Mas é para a vida do mundo. Mas é para a vida do mundo. Entender o que nós estamos fazendo aqui e que tudo aquilo que nós estamos recebendo de nosso Senhor aqui, recebemos a semana passada e Deus nos permita receber a semana que vem de novo, é para nos levar de volta para a casa, para a eternidade, para o céu. E nós precisamos, sem este alimento não dá para voltar. Não dá. É como os astronautas. Os astronautas não podem levar qualquer tipo de comida na nave. Uma pizza. Não, um alimento próprio. O alimento próprio para os fazer vivos durante toda a viagem espacial. Pois bem, eu e você também precisamos de um alimento próprio na volta para casa, que é o céu. E esse alimento se chama Eucaristia. E que nós precisamos descobrir o valor que ela tem e a importância que ela tem na nossa vida. Não venha à missa por obrigação, mas venha por necessidade. Crie necessidade de Deus. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso, para enfrentar tudo, para passar por tudo, para dar conta de tudo que eu tenho, eu preciso do Senhor. Eu preciso. E você vai ver que a sua missa vai ser diferente. E você vai entender que a missa vai ser diferente. E sobretudo, eu repito e termino, venha à missa como se fosse a sua primeira, a sua última e a sua única missa. Faça isso. Ame Jesus na Eucaristia o máximo que você puder quando você o receber. E por fim, aprendamos a fazer uma ação de graças depois que a gente comunga. Não está certo a gente vir na fila da comunhão conversando e muito menos voltar conversando depois que a gente comunga. Você não tem que falar com ninguém. Você tem Deus dentro de você. Você tem Deus dentro de você. É necessário alguns minutos de silêncio entre você e Ele. Fala com Ele. Ele desceu do céu para te dar vida. Ele desceu do céu para te dar vida. É com Ele que você tem que falar nessa hora. Jesus, está difícil. Jesus, a caminhada está difícil. Jesus, as perseguições são tantas. As provações são tantas. Eu não sei se eu estou dando conta. Não sei se estou sendo... Olha a palavra do profeta. Pois não sou melhor que meus pais. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ou seja, Senhor, eu não estou conseguindo dar conta das coisas. Não estou conseguindo ser melhor que meus pais, ou seja, não estou conseguindo dar conta da minha vida. Não estou conseguindo fazer aquilo que meus pais fizeram. Não estou conseguindo dar aquilo que meus pais me deram. Não sei. Nessa hora você fala com Ele. E Ele vai dizer, eu desci do céu para te dar vida. Não desanima. Não pare agora.
tens um caminho longo, tem coisas a realizar, tem muito para fazer e eu vou te dar força para isso. Mas é preciso que você tenha essa intimidade para ouvi-lo falar. É preciso que você abra o seu coração para entender que é com você que ele está falando. Não é com o fulano do banco de trás, não é com aquele que está no banco da frente, não é com aquele que vai assistir o vídeo depois. Não, é com você. Eu desci do céu para te dar vida. É para você. Você que está cansado, você que está abatido, você que está desanimado, você que talvez pediu a morte, você que diz que não está dando conta daquilo que você tem que dar. Ele desceu do céu para te dar vida. E com ele você consegue. E com ele você dá conta. Que quando você entrar na fila da comunhão hoje, você possa receber Jesus com essa certeza. Ele desceu do céu por sua causa. Por sua causa. Não pense que é por conta do fulano, ciclano, beltrano. Não. Se só você existisse na face da terra, ele desceria do céu para te dar vida. E vida em plenitude. Porque ele ama você. O que mais precisa fazer para você entender que ele te ama? Mas padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas isso não muda o que ele sente. Mudou o que você sente por ele, mas não o que ele sente por você. Você sente vergonha, mas ele sente amor. E ele desce do céu para te alimentar. Receba aquele que desceu do céu para te dar vida. E enfrente tudo que você tiver que enfrentar. E passe por tudo que você tiver que passar. E quando chegar, como disse São Paulo na segunda leitura, e quando chegar o dia da libertação, bem alimentados, nós possamos fazer a nossa viagem de volta. E como Santa Catarina dizer, até que enfim chegou o momento de nos conhecermos. Até que enfim. Alimentemo-nos daquele que deu a vida, para que possamos voltar para casa e podemos abraçar Jesus e dizer, obrigado por não ter me abandonado, obrigado por não ter me deixado sozinho, obrigado por cada domingo o Senhor descer do céu para me dar vida.